Bom dia a todos, é com muito gosto que aqui estou presente hoje para comemorar convosco o Dia Europeu dos Direitos dos Doentes e agradeço à organização o convite interessado à APED para estar presente convosco e vos vir aqui falar um bocadinho sobre este tema tão importante como o tratamento da dor pós-operatória na prevenção da dor crónica. Então, o que é a dor? A dor é uma experiência sensorial e emocional desagradável associada a danos reais ou potenciais nos tecidos. No fundo, esta definição tenta englobar todos os tipos de dor conhecida, seja ela aguda, seja crónica, independentemente da causa ou daquilo que está em base para o seu surgimento. Então, o que é a dor aguda? A dor aguda mais não é do que uma resposta a uma lesão ou a um dano do tecido, e isto pode acontecer por variedíssimas situações, seja uma fratura, uma queimadura, uma doença aguda, uma cólica renal, uma apendicite ou mesmo uma cirurgia. Esta dor não dura geralmente mais tempo do que é necessário para que ocorra a cura normal e, como tal, é definida como tendo uma duração inferior a 3 meses. Então, qual é o impacto da dor aguda não controlada? O impacto da dor aguda não controlada surge a vários níveis. Do ponto de vista clínico, do ponto de vista do doente e do ponto de vista administrativo, tentando um bocadinho separar, do ponto de vista clínico, o que é que ela vai provocar. No fundo, vai provocar uma série de complicações e uma série de situações que, em última análise, podem aumentar a mortalidade do doente e o risco de mortalidade do doente e ter um mau resultado daquilo que pretendemos em relação ao que estamos a tratar. Ela provoca, pela libertação de substâncias e pela reação que provoca no organismo, um atraso na cicatrização dos tecidos, seja eles quais forem, e um atraso e mesmo uma falência das junções anatómicas. O que é que são as junções anatómicas? Imaginem, sempre que há uma fratura tem que voltar a haver uma junção dos ossos, ou quando há uma cirurgia e nós fazemos um corte dos tecidos, dos vasos, inclusivamente até do intestino, temos que voltar a juntar anatomicamente todas estas, no fundo, estas estruturas, e tem que haver aqui um processo de cicatrização e que muitas vezes a dor aguda não controlada promove que esta cicatrização não seja tão boa. Por outro lado, do ponto de vista cardíaco e pulmonar, surgem complicações relacionadas com as alterações da função cardíaca, de aumento da frequência cardíaca, portanto, sentir o coração muito a bater, complicações pulmonares, inclusivamente com pneumonias, porque o doente, por causa da dor, não consegue fazer uma expansão pulmonar tão boa, pode aumentar o risco para a trombose, pela imobilidade, por todas as substâncias que são libertadas e, no fundo, o resultado clínico em relação à situação que levou àquela dor aguda, quando ela não é controlada, é pior do que se ela fosse controlada. Então, e do ponto de vista da perspectiva do doente? Do ponto de vista do doente, provoca medo e ansiedade. Existem alguns estudos, inclusivamente, que mostram que algumas pessoas que têm dor aguda não controlada, muito intensa e prolongada no tempo, podem ter uma situação semelhante a um síndrome de stress pós-traumático, e que isto pode modificar a forma como depois enfrentam os cuidados de saúde e acedem aos cuidados de saúde a seguir, e é óbvio que provoca um sofrimento que não é necessário. Pode provocar também retenção urinária, diminuir o trânsito intestinal, portanto o intestino funcionar menos, faz com que o doente não consiga respirar profundamente, portanto tem uma respiração reduzida e as complicações que daí vêm, e tem uma menor autonomia, quer seja para as suas atividades de vida diária, a sua higiene ou mesmo a participação na sua recuperação. Tem impacto também sobre o sono, seja porque o interrompe e o sono é de pouca qualidade, ou mesmo porque com dor o doente não consegue descansar a dormir, e pode ter um impacto parcial ou mesmo total sobre a capacidade que o doente tem para trabalhar. Claro que isto tudo promove um atraso na recuperação e uma redução na qualidade de vida na recuperação. Então, qual é o impacto da dor aguda não controlada do ponto de vista administrativo? Portanto, se nós temos mais complicações, se nós temos situações que fazem com que o doente não recupere tão rapidamente, então vamos ter um aumento do internamento no hospital ou mesmo em cuidados intensivos e vamos ter um aumento das complicações e ambos produzem um aumento dos custos em saúde. Também temos um risco maior de desenvolver dor crónica e, portanto, também isto produz um maior custo em saúde, quer para o doente, quer para todo o sistema. E, no fundo, reflete uma má qualidade no serviço prestado, porque o controle da dor aguda é um dos parâmetros de qualidade quando nós estamos a falar de qualidade em cuidados de saúde. Então, e porquê que é especial a dor aguda no pós-operatório? Porque a cirurgia é uma agressão programada e previsível do organismo. Portanto, é muito diferente de fazer uma fratura ou de ter uma cólica renal e, como tal, oferece uma oportunidade única de antecipar e estabelecer um plano terapêutico para aquela dor.
Então, que princípios é que nós temos para o tratamento da dor aguda pós-operatória? Por um lado, sabemos que não é possível a eliminação total da dor para todos os doentes. E por outro lado, também sabemos que a tolerância à dor e as experiências que cada um tem são diferentes. E, portanto, devemos ter um objetivo, que é reduzir a dor, e reduzir ao nível tolerável em mútuo acordo com o doente, com aquilo que são as suas experiências, as suas expectativas e a sua tolerância. E como tal, os doentes têm que participar no processo de decisão da gestão da dor e também têm que participar adquirindo conhecimentos, ou portanto serem educados para a dor, para que possam, por um lado, avaliar aquilo que sentem, porque a dor é subjetiva e individual, e também a possam transmitir de uma forma mais objetiva, atempada e adequada, de modo a que os profissionais de saúde a possam entender e assim poder agir em conformidade. Então, por aquilo que eu estava a dizer, como é que pode o doente participar na partilha das decisões? Por um lado, deve informar os profissionais de saúde que o estão a cuidar para aquela cirurgia sobre antecedentes médicos e cirúrgicos que têm, nomeadamente antecedentes de outras doenças e cirúrgicos, que experiências cirúrgicas prévias teve e como é que elas decorreram, que cirurgia já fez, como é que foi o pós-operatório, como é que foi a dor, como é que ela foi controlada, como é que se sentiram que foi controlada, que tipo de complicações possam ter surgido ou não, ou o que é que correu bem. Por outro lado, também partilhar problemas atuais, nomeadamente se têm dor crónica, as pessoas que têm dor crónica têm maior probabilidade de ter dificuldades no controle da dor aguda pós-cirúrgica e isto deve ser partilhado. Que tratamentos fazem de medicações, sejam elas medicações para várias doenças, sejam elas inclusivamente medicações para a dor, se forem doentes de dor crónica, porque isto vai ter impacto sobre as decisões que se vão ter em relação ao tratamento posteriormente, da dor aguda pós-cirúrgica, e também que experiências é que já tiveram com vários medicamentos, quase todas as pessoas já tiveram alguma experiência com medicamentos para a dor e que, portanto, tiveram ou um alívio da dor que foi bom, ou que não tiveram efeito, ou que tiveram alguns efeitos secundários, nomeadamente enjoos ou mal-estar, entre outros, e que deve ser partilhado essas informações com os profissionais de saúde, ou inclusivamente alergias que possam ter a alguns medicamentos, para que isso possa ser incluído no plano terapêutico. Depois devem discutir com a equipa cirúrgica, com o cirurgião, com o anestesista, com o enfermeiro, com o fisioterapeuta, portanto com a equipa toda que com eles vai trabalhar, para aquele procedimento o que é expectável ter de dor. Que tipo de dor é que é expectável ter, quando é que ela vai surgir, que intensidade ter, que duração vai ter, se ela está relacionada ou não com algum posicionamento ou alguma situação com a marcha ou com alguma situação clínica que o doente possa participar e ajudar a controlar, e esclarecer sobre o plano terapêutico que se pretende para o doente, se envolve só medicamentos endovenosos, medicamentos orais, se envolve um plano terapêutico que inclui bloqueios nervosos ou catéteres, ou um plano terapêutico que se relaciona com a fisioterapia. E, portanto, tudo isto deve ser discutido com a equipa. E depois há que questionar alguns pormenores, como, por exemplo, estabelecemos um plano A para o tratamento da dor, mas se este plano falir ou não for suficiente, há um plano B e qual é? Em que medida é que eu sou chamada a participar? Vai haver algum medicamento, chamemos de resgate, caso não seja suficiente aquilo que me foi prescrito? Posso pedir algum medicamento extra? Quem é que vai monitorizar a minha dor? Vão ser enfermeiros? Vai haver médicos? Ou há algum responsável pelo plano de tratamento que o possa alterar se for necessário, para no fundo o doente saber e ficar tranquilo que aquele plano terapêutico pode ser ajustado ao longo do tempo? Então, isto no hospital. E depois da alta? Depois da alta, que tipo de tratamento é que eu vou ter que fazer? Em que medida é que eu vou ter que participar? O que é que vai ser necessário da minha parte? Se houver alguma situação que eu não esteja a conseguir controlar, seja ao nível da dor, seja ao nível de efeitos secundários ou eventualmente alergias, quem é que eu posso contactar depois da alta? Portanto, estas questões são importantes de partilhar com a equipa. E depois agir, no fundo, a seguir temos que aplicar tudo isto. O doente deve fazer uma boa autoavaliação da dor, ou seja, ter noção de como é que há de transmitir clara e atempadamente à equipa a sua dor, conseguir avaliá-la em termos de intensidade, comparar com dores prévias, saber se ela surge com algum fator de agravamento, se há algum fator que ajuda a aliviar, e deve colaborar na estratégia definida, quer seja colaborar em termos da medicação, em termos do plano de fisioterapia, ou na colaboração se for necessário colocar algum catéter ou fazer algum bloqueio, e no fundo seguir o plano terapêutico que foi estabelecido, quer seja no hospital, quer seja depois em casa, que normalmente tem um envolvimento do doente na sua própria recuperação, que mesmo para o controle da dor é muito importante, seja a aplicação de gelo, imaginemos, seja a aplicação, o caminhar de canadianas, fazer fisioterapia, entre outras situações.
Então, e o que é a dor crónica pós-cirúrgica? Já vimos que a dor aguda vai no máximo até 3 meses, mas sobretudo relaciona-se com a cura do problema que temos em mãos. Neste caso, teremos aqui em mãos a cicatrização completa de uma cirurgia, mas pode surgir dor após este período. Ou seja, a dor crónica pós-cirúrgica persiste para além dos 3 meses após a cirurgia, mas tem algumas particularidades. Não deve estar presente antes da cirurgia, ou a estar presente alguma dor antes da cirurgia, ela tem que ser diferente ou com características diferentes, nomeadamente em termos de intensidade e de localização, não é? Neste caso a pessoa podia ter dor noutra localização e esta pós-cirúrgica agora tem a ver com o local da cirurgia ou a área referida, portanto a dor pós-cirúrgica só se pode falar quando está relacionada com a cirurgia, com o local da cirurgia. Quando foram excluídas outras causas, por exemplo, tem que ter sido excluída a possibilidade de uma recidiva, de um retornar do processo que teve na origem, seja, imaginemos uma hérnia, seja um tumor, ou eventualmente poder surgir uma complicação, como uma infecção, e portanto essas causas têm que ser todas excluídas. E sabemos que a dor crónica pós-cirúrgica pode surgir, não só pode surgir em qualquer tipo de cirurgia, não interessa, pode ser pequena, pode ser grande, embora a probabilidade de surgir numa cirurgia mais agressiva é maior, mas tem uma incidência estimada entre 20% e 50%. Portanto, é elevada a probabilidade de poder desenvolver uma dor crónica pós-cirúrgica. Se imaginarmos que à volta de 400 milhões, são realizadas 400 milhões de cirurgias anualmente em todo o mundo, o número de pessoas que pode sofrer dor crónica pós-cirúrgica é grande. Não sabemos muito bem todas as causas que estão por trás desta dor crónica pós-cirúrgica, mas sabemos que há fatores biológicos do próprio organismo, fatores psicológicos e fatores sociais. Também sabemos que há cirurgias em que esta probabilidade é maior do que outras. E, portanto, são cirurgias em que nós podemos estar mais atentos e que a pessoa também deve saber que esta possibilidade pode surgir. Então, que fatores de risco é que existem para desenvolver a dor crónica pós-cirúrgica? Alguns são modificáveis, ou pelo menos podemos fazer algo para os modificar, e outros não conseguimos fazer muito. O facto do doente ter dor crónica prévia à cirurgia aumenta a probabilidade de poder desenvolver dor crónica pós-cirúrgica, sobretudo se tiver dor crónica pós-cirúrgica também, ou seja, a pessoa que tem uma dor crónica após uma cirurgia, imaginemos de uma hérnia inguinal, a probabilidade de operar outra hérnia inguinal e ter dor crónica pós-cirúrgica dessa outra hérnia é maior do que na população em geral. E, portanto, deve sempre ser tido em consideração este fator de risco quando se propõe novas cirurgias a uma pessoa que tem uma dor crónica pós-cirúrgica prévia. A suscetibilidade genética, somos todos diferentes, temos todos diferentes níveis de tolerância à dor, diferentes níveis hormonais e de substâncias de controle da dor e que, portanto, vamos ter uma reação diferente, quer aos medicamentos, quer à agressão, e por isso isto é uma base que nós não conseguimos modificar muito, mas, por outro lado, o perfil psicológico e os fatores cognitivos são fatores em que nós podemos trabalhar. A forma como o doente se apresenta à cirurgia, o que sente em relação à cirurgia, o que pensa em relação à cirurgia, em relação à dor que pode ter no pós-operatório. Se tem uma atitude positiva, se tem uma atitude negativa, se é uma pessoa com mais tendência à catastrofização, ou se é uma pessoa que teve experiências prévias boas ou más, ou experiências partilhadas com outras pessoas boas ou más, tudo isto vai ter impacto sobre a maneira como vai enfrentar a sua cirurgia e vai ter a reação à sua dor na pós-cirurgia e à probabilidade de dor crónica pós-cirúrgica. Mas uma boa parte vem do conhecimento, portanto, do empoderamento do doente por ter conhecimentos em relação à dor e toda esta circunstância da dor aguda cirúrgica e a possibilidade de dor crónica pós-cirúrgica, faz com que se possa modificar alguns destes pensamentos e algum deste perfil. Depois há duas situações que nós podemos de facto modificar porque são muito dependentes também dos profissionais de saúde, que são, por um lado, a agressão cirúrgica e por outro lado o controle da dor no pós-operatório. Em relação à agressão cirúrgica, nós sabemos que há cirurgias cuja agressão, sobretudo nervosa, é maior do que outras. Devemos tentar sempre fazer cirurgias o mínimo de agressão possível e a tecnologia assim o tem permitido, mas há outras em que isto não é tão fácil ou possível e em que sabemos que a probabilidade é maior de surgir a lesão nervosa e dor pós-cirurgia. Dou-vos o exemplo de uma amputação, por exemplo. E depois temos a dor no pós-operatório. Isto aqui nós podemos modificar. Um bom controle da dor no pós-operatório, da intensidade e da duração da dor no pós-operatório é um dos fatores mais importantes para reduzir a probabilidade de ter dor crónica pós-cirúrgica. Então, que mensagens é que eu gostaria que retivessem? Que a dor aguda só dura o tempo necessário para a cura da doença que está em causa, seja uma doença aguda, seja uma cirurgia, e habitualmente é inferior a 3 meses.
A dor aguda pós-operatória, como é expectável, deve ter um plano preventivo da mesma e de tratamento adequado e antecipado, no qual o doente deve trabalhar em equipa com os profissionais de saúde e ter um papel ativo no plano terapêutico e depois na sua aplicação. O tratamento adequado da dor aguda pós-operatória é um dos fatores que mais contribui para a prevenção da dor crónica pós-cirúrgica e muitas vezes a dor crónica pós-cirúrgica é subdiagnosticada ou não diagnosticada por erradamente se assumir como sendo uma dor normal. É normal, tive uma cirurgia, é normal que tenha dor, fiz uma cesariana, é normal que tenha dor. Se preenche aqueles critérios de, quer em termos de duração, quer em termos de os outros critérios de localização, terem sido excluídas outras causas, então não é normal e em caso de dúvida o doente deve questionar os profissionais de saúde. Era esta a mensagem que queria deixar-vos. Muito obrigada e até breve.